Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. (5 de junho) São Bonifácio. Winfrido, chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, nasceu na Inglaterra em 673. Monge em Exeter, tornou-se em seguida, a partir de 719, o apóstolo e o evangelizador das populações germânicas, às quais deu as primeiras noções de liturgia adaptada às exigências das comunidades locais.
promoveu a reforma da Igreja na França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem, mantendo constante contato com os pontífices romanos. Foi martirizado em Dokkum, Holanda, em 5 de junho de 754, enquanto evangelizava os frisões, povo da região costeira da Frísia. São Bonifácio, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Tobias, capítulo 12, versículo 1, e depois dos versículos 5 ao 15, e depois versículo 20. Naqueles dias, Tobit chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e dá-lhe graças diante de todos os viventes pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus, como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com o jejum, e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas, com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazíeis oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobit, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevei tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do livro de Tobias, capítulo 13, versículos 2, 6, 7 e 8. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Vossas obras celebrem a Deus, e exaltem o Rei sempiterno. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 12, dos versículos 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação.
Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Reflexão. A justiça humana é vista com alegria por Deus. Ele recompensa aqueles que agem com retidão. Eis o presente que Tobias recebe do anjo Rafael, a manifestação da alegria de Deus pelas obras que ele fez. É assim que toda pessoa deve agir, ou seja, fazendo o que é agradável aos irmãos, porque tal ação agrada a Deus. A justiça é um dos grandes destaques desta leitura, associada à glória de Deus. É por isso que, de modo contrastante, observamos no Evangelho o modo de ser daqueles que não agem com justiça, mas buscam o bem apenas para si. Jesus chama a atenção para a atitude daquela viúva, que deu tudo o que tinha para viver, realçando o tema da esmola, visto na primeira leitura. Ela, que deveria receber ajuda, foi quem mais doou de sua pobreza. Por isso, sua oferta alegrou a Deus. Aprendamos isso e busquemos constantemente o gesto desprendido e a atitude que tem como primeiro lugar a partilha. Mas e quanto a nós? Será que temos sido abertos à partilha? A partilha do nosso tempo, a partilha do nosso sorriso, a partilha da nossa ajuda ao próximo. A partilha do maior tesouro que temos, que é a Palavra de Deus. Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.